Olá, pessoal. Vamos dando sequência à nossa aula de assistência técnica e extensão rural. Sou Ana Carolina Gomes e participarei com vocês aqui desse encontro. Então, passaremos um pouco sobre o setor rural no Brasil, a origem, evolução e filosofia da terra, importância, os métodos de extensão rural e os processos de comunicação, e também sobre a Política Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural. A gente viu bastante coisa na primeira aula, principalmente no que tange a parte da importância e dos métodos de extensão rural, mas a gente vai rever para que vocês possam ficar bem afiadinhos aí nessa parte. Em se tratando do setor rural no Brasil, a gente passou aí por uma evolução muito positiva, principalmente no que tange às tecnologias e aos meios de implementação do trabalho no meio rural. Quando a gente pega lá nas décadas passadas, em que era tudo manual, porque havia muita mão de obra abundante, havia muita terra, e aí isso tudo era muito facilitado, e também não havia tecnologia, não havia outras formas de você extrair o produto, de você extrair o serviço que não fosse de forma manual. Com o passar do tempo, a gente foi incorporando, dentre essas tecnologias manuais, a parte de tecnologia, né? Por exemplo, como atração animal e outras ferramentas que auxiliavam os produtores no cultivo dos alimentos, no cultivo das atividades agropecuárias. E hoje a gente vê uma evolução muito grande, principalmente no que tange à mecanização, né? Máquinas que muitas vezes fazem todo o trabalho e hoje ainda até mesmo de forma sensorial, né? De forma remota, em que o trator não tem mais uma pessoa para ficar ali na cabine, então consegue já fazer todo o serviço, porque a gente partiu de uma necessidade, né? E essa necessidade ela veio principalmente da distribuição da população do Brasil, né? Na década de 50, a maioria da população ela se concentrava no campo, né? Onde nós tínhamos aí mais de 60% das pessoas localizadas e morando, produzindo alimentos nas suas propriedades. Mesmo o Brasil sendo importador de alimentos, a maior parte da população morava e residia no meio rural. E a partir da urbanização, da formação das cidades, da qualidade de infraestrutura, saúde, educação, vários outros fatores foram criando uma atração dessa população que vivia na zona rural, em busca de melhor qualidade de vida, em busca de outros recursos que muitas vezes o meio rural não disponibilizava. E ainda hoje, né, a gente vê aí algumas regiões rurais que ainda sequer têm um sinal de telefonia ou de internet. Mas, enfim, hoje ainda a gente tem uma certa estabilidade na população rural, e o que permitiu hoje essa população e não faltar alimento é justamente as tecnologias, é justamente toda essa inovação que veio a contribuir positivamente com toda essa problemática que nós vivemos. E aqui, esse gráfico, ele retrata um pouco melhor tudo isso que a gente está conversando, né? Ou seja, a ruptura, né? O esvaziamento do meio rural, esvaziamento do campo, conhecido também como êxodo rural, essa inversão de curvas, onde a população rural migrou para a cidade, né? Então, deixando aí dois problemas para a gente, né? Como o fator terra e trabalho, que com a criação da Embrapa isso foi minimizado, né? Então, incluindo a tecnologia, não em substituição, mas também em complementação a essa ausência, essa problemática colocada em detrimento a essa inversão. E aí nós temos a evolução do agro no Brasil. O primeiro grande momento veio, então, a partir da década de 70, onde houve, de fato, processos de transformação, seja na seletividade das culturas,
dos métodos, dos processos, né? Qual que é melhor entre um e outro, das tecnologias, né? Priorizando e adaptando essas tecnologias à realidade do rural, porque muitas vezes a gente desenvolve uma tecnologia e quando vai aplicar na prática, essa tecnologia, ela não satisfaz. Eu lembro de um caso que o professor Célio, que ele até contribuiu muito no polo de Contagem, ele exemplificava que ele foi extensionista da Emater e ele contava da época em que foram criadas colheitadeiras de soja. Muitas vezes passou por muita evolução, teve a versão 1, versão 2, versão 3, até chegar numa colheitadeira que fizesse com a máxima eficiência a sua colheita. Lembro que as primeiras máquinas, ele conta que colhia só a parte superior e acabava ficando muita soja para trás, então isso tudo foi sendo adaptado tecnologicamente para chegar ao que a gente tem hoje. E também isso parte em favor à modernização. Isso tudo transformando regiões e produtos. A gente viu na primeira aula que muitas das regiões e dos produtos, eles acabam se adaptando conforme a sua vocação, conforme os investimentos realizados, né? Então, isso tudo foi muito importante para o Brasil, foi muito importante para as regiões, para os municípios e para os produtores, porque essa evolução ela foi muito positiva e é ainda, né? Hoje a gente, como comentado na primeira aula, a gente ainda tem essa questão das agritechs que permitem as adaptações e as soluções tecnológicas, não somente de tecnologia, mas de processo também, para a melhoria do agronegócio no Brasil. E hoje eu vou também compartilhar um pouquinho do Alisson Paulinelli, foi nosso ministro da Agricultura, principalmente nessa década aí de 70, em que foi a criação da Embrapa, que revolucionou todo o processo de transformação tecnológica no Brasil, e ele um grande exemplo. Quando a gente trata também de transformação de região, ele vai falar da questão do cerrado, né? Antes, regiões inaptas, impróprias para o cultivo do agronegócio, e hoje um grande celeiro aí, não somente do Brasil, mas também do mundo, produzindo grandes quantidades, produzindo em qualidade e em excelência. Então vamos acompanhar o vídeo do Alisson Paulinelli. O Brasil se transformou. Se transformou como? Foi pela consciência de que era necessário fazer-se aquilo que nós chamamos uma Revolução Verde. O Brasil, desde o seu descobrimento, levou algumas vantagens e desvantagens. Aqui se depositou a grande esperança dos recursos minerais, o ouro, diamantes e tantas outras riquezas que o mundo era seduzido por elas. No entanto, no setor agrícola, nós levamos desvantagens. A agricultura no mundo realmente se desenvolveu e evoluiu só em climas temperados. Ali, o conhecimento, a atividade agrícola era muito mais evoluída do que em qualquer outra região do globo. Enquanto tinha espaço para crescer, a agricultura se desenvolveu nestas regiões. Quando terminou o plano JK, o Brasil já era outro. A metade vivia no campo e a outra metade já era urbana. E aí a coisa complicou, porque aquela metade que vivia no campo não dava conta de abastecer a outra metade que estava na cidade. E na década de 60, o Brasil se coloca diante do mundo numa situação frágil.
era um grande importador de alimentos. Chegamos a importar 30% dos alimentos que consumíamos. Eu me lembro bem, meu pai era engenheiro agrônomo. Quando contei para ele que eu ia querer estudar agronomia, ele assustou. Você está indo estudar agronomia por influência minha, provavelmente. Você tem vocação? Eu falei, eu acho que eu tenho. Ele era muito prático, muito sabido, e falou, então vamos ver se tem mesmo. Nesta época, as escolas de agronomia no Brasil começaram a ver que elas precisavam responder melhor aos problemas locais. Era a ideia do Land Grant College americano. Não é só fazer ensino, era fazer ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Esta filosofia ajudou muito o Brasil. As nossas escolas começaram a conhecer melhor o ambiente onde viviam. A Embrapa foi criada na década de 70. Só foi possível porque as nossas escolas já estavam formando profissionais com uma mentalidade muito mais evoluída. A Embrapa foi um exemplo claro de como se provoca uma mudança. Um país antes sem conhecimento dos seus biomas, não sendo capaz de produzir o suficiente para si próprio, começa a interpretar, a conhecer, a analisar os biomas e os recursos naturais que Deus nos deu neles. O solo, a água, a planta e os animais. O Cerrado brasileiro antes era terra apenas de fazer distância. Se tinha um animal em 10 hectares e nada mais. De uma hora para outra, através do conhecimento, da pesquisa, da evolução, aprendemos a corrigir, a modificar a estrutura química e física desse solo e a manejar aquele bioma. E ele se transforma, em pouco tempo, no mais produtivo e competitivo que a Terra já viu. É um exemplo do que pode fazer o conhecimento. O desafio do mundo não é só ter alimentos, é ter alimentos de alta qualidade e que preservem os ambientes que nós temos. É a chamada agricultura com conservação. Olha, o Brasil já é campeão nisso. Esta agricultura tropical que nós criamos aqui, ela é muito mais sustentável do que aquela quadrimilenar agricultura criada lá nas zonas temperadas. Todo mundo reconhece isso. Precisamos continuar a pesquisar. Bom, e para exemplificar um pouco mais ainda, né, a gente vê aí que em 2006, cerca de 30% dos estabelecimentos agrícolas se valiam da força mecânica, enquanto que na década de 60, apenas 1%, a gente vê aí nos mapas, a coloração marronzinha é onde você encontra maior mecanização agrícola. A gente já vê aí um grande salto, né, mesmo antes dessa revolução verde, mesmo antes de todo esse processo evolutivo tecnológico. Então, a tecnologia veio de forma a revolucionar o setor do agronegócio, mudando o comportamento, tornando os empreendedores mais racionais, né, pensando mais em como melhorar, em como ser mais eficiente, introduzindo, então, novas formas de produção, não somente como novas tecnologias ou novas ferramentas, mas também nos processos organizacionais, né? Como que a gente vai otimizar os nossos colaboradores, os nossos trabalhadores, como que a gente vai otimizar os recursos incluídos na nossa produção, como eu vou utilizar melhor a terra, como eu vou utilizar melhor um adubo, enfim, a gente precisa ter também
processos organizacionais de controle disso tudo. E além disso, a gente permitiu que essas tecnologias e toda essa revolução produtivista, ela gerasse, de fato, uma ruptura no campo econômico, financeiro e cultural, gerando o que a gente chama de urbanização do campo. Algo que muitas vezes não era visto no meio rural, como moto, celular. Hoje a gente vê, como foi falado aqui, hoje ainda, de tratores que sequer utilizam pessoas para serem controlados. Isso a gente consegue fazer de forma remota, por meio de um celular, por meio de um computador. E aí, um dado curioso, né, nessa cidade, existe uma moto para cada 10 habitantes, e muitas delas estão no meio rural. Então, muitas vezes, que antigamente usávamos cachorros para fazer o rebanho, né, do gado, hoje a gente utiliza moto. Na atividade cafeeira também, em vez de colocar 10 pessoas para rodar um café, a gente passa uma moto, coloca uma adaptação de um rodo atrás dela e a gente vai circulando o terreiro de café para rodar. Então é muito legal todo esse mundo contemporâneo do rural brasileiro, né? Como que essas adaptações vieram de forma positiva. E aí o agronegócio tem transformado o Brasil, não somente nas formas tecnológicas, né, esse aumento de produtividade por área, graças a essas mudanças genéticas, mudanças tecnológicas de modernização que a gente comentou, mas também no aumento do preço da terra, né, que são condicionantes favoráveis aí, como o clima, como o solo. Isso tudo é muito positivo para o Brasil. Falamos na nossa primeira aula que, diferente de países em que você tem inverno muito rigoroso, como os países do hemisfério norte, o Brasil é um país tropical em que as estações são muito bem definidas, e isso favorece o cultivo de muitas atividades agropecuárias, né? E fora isso, a extensão de terra, que o Brasil é um país grande, comparado, principalmente aqui na América do Sul, é um dos maiores países. Então, isso tudo favorece a geração de renda e a oferta de alimentos em abundância. E aí, consideramos também que o Brasil é o celeiro do mundo, é o país que mais exporta e o país que alimenta o mundo. E o agronegócio é a fonte disso tudo, né? A gente tem até aquela propaganda que fala-se que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então, tudo vem do agro e a gente precisa valorizar e tá sempre buscando formas de produzir mais e melhor. E aí, a gente retoma um pouco de como começou toda essa assistência técnica, como ela evoluiu e qual é a filosofia preconizante em todo esse processo, né, da assistência técnica e extensão rural. Como vimos na primeira aula, há uma distinção da assistência técnica e da extensão rural, né, onde a assistência técnica ela é voltada para a resolução de problemas específicos, pontuais. Se eu estou com um problema na parte de manutenção, na parte de produtividade, a gente vai lá, faz uma ação, resolve aquele problema. Enquanto a extensão rural, ela parte por um processo educativo, né, de participação, envolvendo aí o produtor, técnicas e métodos na forma de estender o conhecimento, né, de validar todo esse conhecimento. Então, existe essa diferença, né, que elas são somadas, né, uma vez que você leva o processo educativo para o campo a fim de resolver problemas específicos, né? Então, um não vive sem o outro, mas existe essa diferença entre eles. E quando a gente parte aí da sua origem, há quem fale que é uma origem dúbia, né? Ou seja, tem várias versões, vários fatos, né? Há quem fala que se deu por meio da Associação Internacional Americana, né? Por meio da oferta de crédito para assistência técnica e venda de defensivos. Há quem diga que surgiu em Lavras por meio de um professor
que dava treinamentos e cursos para os seus produtores atendidos, e há quem fala que surgiu em Viçosa durante a Semana do Fazendeiro, na década de 20, né, 1929. Eu, como viçosense nata, prefiro acreditar que foi em Viçosa. Hoje a Semana do Fazendeiro é um grande evento, acontece até hoje, né, todo ano. Infelizmente esse ano não aconteceu em detrimento da pandemia, mas é um evento aí do calendário que sempre acontece no mês de julho, e que quem nunca participou, convido vocês a adicionar esse evento no cronograma de vocês, porque é um evento que vale muito a pena, é onde você tem uma troca de conhecimento, de experiências muito grande, e são ofertados diversos cursos práticos e teóricos nas mais diversas faces do agronegócio. Então, vale a pena vocês conhecerem. Bom, e aí, diante de toda essa origem, né, a gente também parte do histórico da Associação de Crédito e Assistência Técnica Rural, em que fornecia crédito e fornecia assistência técnica de um técnico para a implementação de fertilizantes químicos, né, isso tudo lá na década de 1940 já, que é onde começou a primeira fase, né, que a gente chama de humanismo assistencialista, né, por meio da ACAR. Isso aí permitiu um grande salto aí para a mudança da realidade do meio rural, né, porque você tinha uma condução técnica, né? O produtor não somente recebia o crédito, não somente recebia aquele produto, né, o fertilizante, como eu exemplifiquei, mas ele era orientado a como aplicar e por que ele deveria estar aplicando. Mas isso tudo era feito de forma muito paternalista, né? Ou seja, o técnico ele ia na propriedade e simplesmente fazia, né? Não havia um diálogo com o produtor no sentido do conhecimento empírico, de saber o que ele fazia na prática, se aquilo ali seria a agregar ou não. Então, era simplesmente, vamos colocar aqui o adubo e pronto. Tá? Era feito de forma muito paternalista, né? Já viu o pai falando com o filho? É assim, vai fazer assado, ponto final. Então, paternalista é a palavra aí para vocês caracterizarem essa primeira fase do contexto da evolução da assistência técnica e extensão rural, né? Ou seja, era focada em resultados imediatos, né, da assistência técnica puramente. A segunda fase já é o difusionismo producionista, que foi de 64 a 80, e aí no meio dessa década, dessa fase, desculpa, houve a criação da Embrapa, que a gente já mencionou e destacou bastante aqui, mas a palavra dessa fase, que a gente pode chamar, é o protecionismo. Né? Apesar aí do crédito subsidiado, da abundância de crédito, principalmente em detrimento a essa questão da Embrapa, em que houve um incentivo muito grande por conta da modernização da agricultura brasileira, ainda assim existia essa questão paternalista e também do protecionismo, né? Eu te dou, mas deixa eu cuidar, o que você está fazendo, como é que você está fazendo, vamos cuidar aqui um pouquinho, né? Então, não havia também esse entrosamento do conhecimento empírico do produtor, era faz e melhora aí, era mais ou menos desse jeito. E na terceira fase, a gente já começa a mudar um pouco esse olhar de participação, nem tanto que a gente chama essa fase de humanismo crítico, ou seja, o produtor, aquela pessoa que faz o dia a dia ali do meio rural, ela sim começou a ser ouvida, né? Então, o conhecimento empírico ele foi observado, porém, essa fase a gente já não havia mais tanto recurso abundante assim, então acabou sendo um pouco prejudicial nesse sentido, né? Mas positivo no sentido de você conhecer, incluir as realidades, as distintas realidades do rural
dentro do processo de assistência técnica e extensão rural. E a partir dos anos 2000, é o que a gente tem hoje, que é o modelo reestruturado de assistência técnica e extensão rural, onde foi de fato uma evolução. Então, saímos daquela criação em que você pega na mão e faz, para o lado de vamos fazer juntos, né? Onde você tem aí uma assistência técnica participativa, uma assistência técnica colaborativa e também que preconiza o ótimo econômico, ou seja, incluiu em toda a parte técnica a questão gerencial, que também nós vimos na primeira aula, né? Ou seja, eu vou produzir, vou melhorar, vou ser mais eficiente, mas baseado em quê? Baseado no controle gerencial, baseado em toda a questão de anotações, a questão de gerenciamento dos processos, das atividades como um todo. E aí eu convido vocês para a gente assistir o vídeo do Glauco Hollinger. Ele foi também um participante de todo esse processo aí e acompanhou essas evoluções, e ele vai contar um pouquinho para a gente como é que foi essa evolução da assistência técnica e da assistência e da extensão rural. Até a década de 40, a agricultura brasileira evoluía fundada no que a gente chamava de serviços de fomento agrícola. E esse serviço de fomento agrícola, que eu conheci bem de perto, tinha por base o paternalismo governamental. Naquela época se dava de graça semente, se dava de graça arado, grade, enxada, pá, machado, serra traçadeira para derrubar a floresta, e inclusive elementos de fertilizantes químicos, se dava nitrogênio, potássio, fósforo, não é, para o agricultor misturar nas suas propriedades. E também naquela época se começou a mecanizar a agricultura brasileira e se emprestava tratores com arado, grade e semeadeira, se emprestava para os agricultores gratuitamente. O que acontecia com esse paternalismo, não é, usado pelo fomento agrícola? As sementes não eram utilizadas corretamente de acordo com o plantio, com o espaçamento, com o controle de pragas e doenças, né? Não se dava junto com esses insumos a assistência técnica necessária. O agricultor recebia aquilo e não tinha a instrução, o insumo intelectual para utilizar aquilo corretamente. Então havia um desperdício enorme. A extensão rural no Brasil surgiu modelada pela extensão rural norte-americana. E 7 anos depois, um mineiro, Juscelino Kubitschek, que acompanhara o trabalho da CAR, da Extensão Rural de Minas, e ele agora na presidência, resolveu fazer um acordo com o governo americano. Na época o presidente era o Dwight Eisenhower, e fez um acordo para instalar no Brasil um programa que se fundamentava no financiamento e na assistência técnica para a agricultura. Instalou-se então o tal sistema CAR no Brasil e se fazia um financiamento com juros abaixo dos juros normais para os agricultores. E a assistência técnica era oferecida através da metodologia de extensão rural. Que metodologia era essa? Através de demonstrações para os agricultores, em que se ensinava a fazer fazendo. A nossa, vamos dizer, a filosofia da extensão rural era ensinar a fazer fazendo através de demonstrações práticas aos agricultores, demonstrações de resultado, mostrando a superioridade de uma prática, nova sobre uma prática antiga. Por exemplo, a superioridade da semente híbrida, que na época começava a ser espalhada no Brasil, sobre a semente comum que era utilizada pelo agricultor. Com isso, nós começamos, primeiro, a utilizar os insumos corretamente. Segundo, começou
o grande aumento da produtividade agro-silvo-pastoril no Brasil. Começamos a produzir mais na mesma área. E essa foi uma grande revolução, que começou com a extensão rural e se exponenciou na década de 70 com a criação da Embrapa. A contribuição que o Brasil deve ter na segurança alimentar do futuro, e sobretudo com essa meta 2050, ela tem que se fundamentar no aumento da produtividade nas áreas já cultivadas e nesse aumento de produtividade nas áreas a serem cultivadas. Nas áreas já cultivadas, nós temos hoje, o principal problema é a restauração das áreas degradadas. Nós temos entre 50 e 70 milhões de hectares degradados hoje no país por cultivos impróprios, e esse é um desafio muito grande da Embrapa, a estabelecer as tecnologias de baixo custo que restaure, que revitalize essas áreas degradadas e, novamente, um novo salto de produtividade e, consequentemente, de produção, não é, brasileira. De volta aqui, então, a gente viu que a assistência técnica ela é como uma ponte, né? Podemos dizer assim, em que une três agentes. Eu acho que essa pirâmide ela está muito bem exemplificada, ou seja, a pesquisa, as universidades, os centros de inteligências formatam e modelam toda a tecnologia, toda a inovação, e ela precisa chegar até o produtor, né? Hoje ainda a gente tem muito produtor que acessa essas universidades, acessa essas pesquisas, mas muitas vezes a gente precisa de um agente que a gente chama de o extensionista. E aí a gente vê que até é um serviço de educação, isso está colocado na Política Nacional de ATE, viu, pessoal? É um serviço de educação não formal, de caráter continuado no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento, comercialização de atividades e serviços agropecuários, inclusive as florestais e artesanais. Ou seja, a gente precisa de ter um agente, né, que preste esse serviço de educação não formal, porque não tem uma condução moldada, por exemplo, no Ministério da Educação, como, por exemplo, o Senar, é uma educação não formal que você instrui, que você ensina a fazer fazendo, né? Então, isso tudo é conduzido, né, junto a um extensionista, junto ao técnico, e é onde é uma área de atuação aí para vocês, técnico em agronegócio. Então, a gente começa a enxergar até como três ações, digamos assim, né? Como um processo em que você preconiza o processo educativo de comunicação, ou seja, quais as técnicas, quais os métodos que esse extensionista leva até o produtor, como é a forma, né, os métodos utilizados, como uma instituição, uma organização, por exemplo. Aí nós temos as EMATERs, e hoje ainda adicional aí a EMATER, que é a assistência pública. A gente tem o Senar também, que tem atuado muito nessa esfera, e também como política pública, e aí o exemplo a PNATER, com o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, onde ela preconiza que toda essa assistência ela deve ser pública e gratuita, né? Que o produtor precisa ter esse conhecimento de forma gratuita. E aí a gente parte para a importância da assistência técnica, ou seja, por que ela é importante nas nossas vidas, nas vidas dos produtores, e como que a gente pode estar colaborando para que isso de fato aconteça. Né? Primeiro, ela é importante porque ela transfere de fato a tecnologia ao produtor, otimizando aí os recursos financeiros e físicos, né? É o famoso produzir mais com menos. Ela otimiza os processos produtivos, então, se antes eu gastava 10 dias para fazer uma adubação, hoje eu vou gastar um dia. Então, a gente consegue otimizar esses processos.
visando também o lucro na atividade, porque ela é feita de forma a preconizar a assistência gerencial, né, as anotações, o gerenciamento do custo de produção, o gerenciamento dos processos, isso tudo visando a lucratividade na atividade. E, além disso, ela entende que o mercado globalizado, né, os hábitos dos consumidores, eles se alteram, eles mudam no dia a dia e ficam cada vez mais exigentes, né? Consumidores que querem saber a sua origem, querem saber se aquilo não houve trabalho infantil, não houve trabalho escravo, se foi produzido de forma a não agredir o meio ambiente. Então, isso tudo, a assistência técnica e extensão rural, ela consegue beneficiar, e é importante para que isso seja mostrado. E aí nós temos os benefícios da TER, né, que poupam terra e trabalho, né, que fazem a adoção de custo da tecnologia, reduzir os custos de produção, como a gente mencionou, aumenta a especialização das regiões, melhora a qualidade e o padrão dos produtos e também elimina os desperdícios, porque você tem um controle de todo o processo, né? Então, esses são os benefícios da assistência técnica e extensão rural. E aí, a gente consegue também ver as análises, e a gente pode chamar também de etapas para você, de fato, fazer a implementação da assistência técnica e extensão rural junto ao produtor. O primeiro é tornar a tecnologia à exposição, tornar o produtor em conhecimento e contato com essa inovação, né? Ou seja, mostrar para ele, a gente tem os métodos que nós já vimos, mas veremos também mais à frente, como que isso pode agregar na produção dele. Interpretar o julgamento do processo cognitivo, ou seja, fazer o famoso quebra de paradigma, né? E fazer com que o produtor comece a entender que que aquela tecnologia, que aquela inovação vai agregar, vai melhorar a vida dele, vai melhorar e atender seus objetivos, né? Seja melhorar a produtividade, seja ter mais tempo para a família. Então, toda a tecnologia ela tem um objetivo que casa junto ao objetivo do produtor. E com isso, posteriormente, faremos a avaliação mental, né? A vantagem comparativa. Ou seja, se antes você produzia 10 sacas por hectare, hoje você está produzindo 50. Então, a inserção dessa tecnologia foi favorável comparativamente ao método que você utilizava anteriormente a ela. Isso tudo também ajuda ao produtor internalizar toda essa importância. E aí, então, partir para a fase de experimentação e adoção para essa tecnologia. E então, você tem o sucesso de todo o processo da assistência técnica e da extensão rural, né? Ou seja, ele entendeu, ele internalizou, ele validou que aquilo, sim, de fato, melhorou a vida dele e, a partir de então, há uma adoção contínua e isso acaba sendo em cascata, que a gente chama, né? Uma vez que o produtor, ele começa a se moldar e trabalhar junto às tecnologias, não mais volta atrás, ele está sempre em busca de melhorar, ele está sempre em busca de novos processos que vão melhorar e facilitar a vida dele e o trato na atividade agropecuária. E aí, então, a gente volta, a gente falou bastante na primeira aula, mas vamos relembrar aqui os métodos da assistência técnica e extensão rural, né? O método, que é o famoso conhecer, investigar e conversar, é o famoso também como. Como você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Para quem? Como? E quando? Quanto? A gente também pode associar método ao planejamento, né? Que é o último elemento a ser considerado, né? Mas sem ele nada aconteceria, porque se você não tem método, você não tem a execução de tudo que você planeja, né? Então, nada mais em extensão rural, que é um conjunto de técnicas de comunicação fundamentado nos princípios de ensino-aprendizagem,
ou seja, todos eles foram validados e têm um objetivo pré-determinado, né? Qual que é o objetivo da sua metodologia, do seu método? O que você quer atingir? É um produtor? São mais? E aí, visando nesse outro quadro aqui, né, das fases de adaptação, das fases de reconhecimento dessa importância junto ao produtor. E aí, então, é necessário compreender que a metodologia não é um fim, mas um meio, uma forma desejável de ação, ou seja, para atingir um objetivo pré-definido, né? É a condução de como você vai fazer para atingir esse produtor, para que ele faça a adoção da tecnologia. A comunicação, então, ela é imprescindível em todo o processo de extensão rural, uma vez que, se você falar, a pessoa entende B, a gente não consegue ser bem compreendido, e aí a gente acaba traumatizando esse produtor, né? A gente acaba também tendo resultados não tão positivos, assim, em relação a essa adoção de tecnologia. Então, é interessante a gente fale a linguagem do produtor, que a gente tenha uma comunicação aberta e que seja receptivo. Não adianta eu chegar numa propriedade de salto alto, vestido longo, vermelho, que o produtor fala assim, quem que é essa menina querendo me ensinar a plantar batata? Então, a gente precisa ser coerente na nossa linguagem, na nossa comunicação e lembrar que o corpo fala, os nossos modos também nos ajudam muito nessa condução de como que a gente vai conversar e ser compreendido pelos produtores. E aí eu destaco que no trabalho educativo não existe um método ou uma receita válida para qualquer situação, e sim critérios que norteiam a criatividade do extensionista numa permanente reformulação da metodologia, visando, obviamente, o seu aperfeiçoamento. Ou seja, não é porque eu fiz um método com o produtor A que eu vou pegar o produtor B e vai dar o mesmo resultado. A gente está trabalhando com seres humanos, a gente está trabalhando com experiências, a gente está trabalhando com realidades. Isso tudo deve ser levado em consideração quando a gente vai definir a metodologia, o método que a gente vai seguir, né? E aí é importante também, vou deixar aqui destacado para vocês, na seleção do método, 4 pontos que a gente deve ter atenção, né? Ou seja, eu vou escolher visita técnica, benchmark e excursão. Por que eu vou selecionar esses 3 métodos? É conforme o público, né? Para quem que eu vou levar essa mensagem? Para quem que eu vou levar, para quem que eu vou estar levando essa alternativa de método? Né? É para um produtor, é para um grupo, é para uma cidade, é para um projeto, enfim, a gente precisa definir o nosso público. E nesse público a gente precisa também identificar o perfil desse produtor, né? Se ele é adepto ou não a tecnologias, como que ele vem trabalhando a inclusão de tecnologias dentro do processo produtivo dele. Um segundo ponto que a gente deve ter atenção na seleção do método é com relação ao objetivo, ou seja, o que eu quero? O que eu quero com esse produtor, com esse grupo? Qual que é o objetivo que eu quero atender? Eu quero implantar uma produção de ordenha mecanizada? Eu quero implantar a tecnologia, por exemplo, do balde cheio, de pasteio rotacionado? O que eu quero implementar? Qual que é o objetivo? É melhorar a qualidade do leite? O que eu quero? Então, a gente precisa definir esse objetivo para também ajudar a gente a selecionar o método mais adequado. E um terceiro ponto também muito importante é qual mensagem, né? No final de tudo, o que eu quero que o produtor saia de lá pensando? Qual que é a mensagem que eu quero passar? Ou seja, ele vai participar desse método de extensão rural e ele vai voltar para casa com qual pulguinha atrás da orelha? O que ele vai ficar pensando? Tipo assim, nossa, eu preciso mudar minha realidade, eu vou jogar minhas vacas tudo fora e comprar outras novas? O que eu quero que ele pense? A gente precisa pensar em como passar essa mensagem. E, por fim, material, né? Ou seja, qual o meio que eu vou fazer chegar essa mensagem até o produtor? Eu vou disponibilizar isso
eu vou fazer, por exemplo, uma palestra, vou divulgar isso na rádio, porque o produtor ouve muito rádio, vou disponibilizar no WhatsApp, que hoje 80% dos produtores estão ali conectados e utilizam, inclusive, essa ferramenta para fazer compra, para fazer venda, para fazer negócio. Como é que eu vou estar chegando nesse produtor? Vou fazer uma faixa, colocar no centro da cidade, vou de porta em porta bater, então qual que é o material que eu vou usar para divulgar, qual o material que eu vou usar no dia, né? Eu vou usar um telão, e aí tem um exemplo dessa charge aí, que chegou um técnico lá todo inovador, né? Falando que ia mostrar aí que era um garoto moderno, mostrando produtor. Chegou com um computador no meio rural, e onde que ele vai ligar? Não tinha nem tomada. Então, assim, totalmente despreparado, totalmente desconecto, né? Ou seja, ele poderia ter o melhor objetivo, poderia ter a melhor mensagem, mas os seus materiais fracassaram. Então, ele não conseguiu passar essa mensagem, não conseguiu passar o seu objetivo para o produtor que ele estava atendendo. Então, a gente deve pensar muito bem em como que isso vai acontecer. E aí, os tipos de métodos de extensão rural, eles também variam conforme o número de pessoas alcançadas, que pode ser desde o contato individual, como, por exemplo, uma visita, uma entrevista ou uma troca de contato, ou pode ser de forma grupal ou de massa, né? Ou, enfim, grupos de produtores, grupos atendidos, e aí as técnicas correlatas junto a esse formato, né, esse tipo de público. Quanto ao uso, ela pode ser simples ou complexa, ou seja, eu posso passar, por exemplo, apenas uma visita técnica, ou eu posso, diante de uma visita técnica, promover um benchmark. Então, eu posso utilizar um ou mais métodos para passar aquela mensagem, aquele objetivo para o produtor. Então, eu posso fazer uma excursão e promover um dia de campo. Então, eu junto aqueles produtores no meio de uma excursão e promovo um dia de campo, passando ali as estações e tudo que é necessário para aquela tecnologia ser implementada. E aí, aqui eu fiz um resuminho, pessoal, ficou bem didático isso aqui também, que são todos os métodos e técnicas aplicadas à extensão rural, colocados no material de vocês, né, com aqueles 4 pontos principais que não podem faltar num planejamento. Então, uma visita técnica, geralmente, ela tem um público individual, porque é o cara indo individualmente naquele produtor, naquela propriedade. Qual que é o objetivo da visita técnica? Tratar em loco, naquela propriedade, naquela realidade, uma agenda de planejamento, análise de dados, avaliação de resultados e demonstração técnica, ou seja, é o diálogo do produtor, sua família, com o técnico, né? Ou seja, uma mensagem, como mensagem, uma comunicação direta, ou seja, olho no olho, e o material corpo a corpo ali, o planejamento, a agenda, um caderninho para anotação, isso aí compõe a visita técnica. Quando a gente trata do dia de campo, geralmente o dia de campo fica inviável você fazer para um produtor, né? Então, geralmente, ele tem como público grupo ou massa de pessoas, né? E qual que é o objetivo do dia de campo? Demonstrar experiências já bem-sucedidas, onde a gente tem que passar a mensagem para o produtor, o quê? De sensibilizá-lo para a adoção, mostrando para ele cada etapa e cada uma dessas etapas por meio de estações, por meio de estações técnicas que ele vai acompanhar a evolução daquela tecnologia, né, da sua aplicação, para que ele consiga visualizar isso na propriedade dele. A palestra ou reunião técnica também fica ruim, né? Se você fazer uma palestra para uma pessoa. Então, também ela tem como público o grupo. O objetivo é divulgar tecnologia para grande número de interessados. Então, isso pode ser uma temática diversa, né? Quero falar sobre manejo integrado de pragas. Então, vamos chamar todo mundo aqui, a gente chama um especialista e vamos falar sobre um tema que é bom para todo mundo. E qual que é a mensagem que a gente tem junto a essa metodologia? Transmitir informações, né, atualizá-los diante daquela temática e despertar os produtores para que eles possam estar fazendo as suas implementações necessárias. E quais os materiais? Estrutura física, né? Um telão, um data show, um computador,
cadeira para todo mundo sentar e os recursos físicos, financeiros, humanos necessários, né? Preciso de um palestrante, preciso de, às vezes, o palestrante cobra para dar uma palestra, então a gente tem o recurso financeiro para isso, enfim. Aí entra o planejamento para alocar e linkar todos esses pontos. Na demonstração técnica, ela pode ser individual, porque eu vou demonstrar uma técnica de um plantio direto, por exemplo. Então, eu vou pegar o produtor e mostrar para ele. Eu não preciso de estar todo mundo, mas também posso colocar várias pessoas para a gente fazer essa demonstração. Qual que é o objetivo dessa técnica, desse método? Desenvolver destrezas e habilidades técnicas específicas, ou seja, o que ele não fazia, ele vai passar a fazer porque aquela técnica melhorou a sua produção, porque aquela técnica foi comprovada de que ele viu na prática de que aquilo lá é benéfico para ele. Então, a mensagem que a gente passa ao final é o famoso aprender fazendo. É muito do que o Senar preconiza e desenvolve. E o material pode ser material local, né, próprio, e recursos adequados, conforme a técnica que você quiser demonstrar. E na mesma linha da demonstração técnica, demonstração de resultados, também pode ser de forma individual, grupo ou massa. O objetivo, então, é comparar técnicas rotineiras e tradicionais com métodos modernos e contemporâneos, né? A gente usou na aula passada o exemplo do milho hidropônico, onde a gente fez o mesmo plantio, fez o experimento, e aí qual que é a mensagem? Testemunhar a viabilidade de novas tecnologias, ou seja, aquela modificação genética fez com que o milho produzisse mais. Então, a gente consegue mostrar para ele de forma que aqueles resultados foram melhores porque aquela tecnologia é melhor, né? E um penúltimo caso aí, método e técnica de extensão é a excursão, que a gente pode viabilizar também, não somente para né, que fica ruim você fazer excursão com uma pessoa só, mas com um grupo de pessoas. Qual que é o objetivo? Mostrar a aplicação em outras propriedades. Então, eu vou na propriedade do Zezinho mostrar que aquilo foi legal e que a gente pode estar levando para a minha realidade também, né? Qual que é a mensagem? Geralmente é de interesse comum e a gente busca que todo mundo tenha o mesmo entendimento sobre aquela tecnologia, sobre aquele método. O material aí a gente utiliza geralmente um roteiro, onde a gente vai, passaremos na propriedade do João, passaremos na propriedade do José. Na propriedade do João, vamos ver isso, isso e isso. Então, é bom a gente roteirizar quando faremos uma excursão. E o benchmarking, igual eu comentei na parte das formas que as técnicas se dão, ela pode também acontecer de forma individual, grupo ou massa, onde ela tem o objetivo de comparar os produtos, processos e serviços, né? O famoso, o que meu vizinho está fazendo, vou fazer igual, vou fazer melhor. Conhecer o que deu certo e fazer a sua aplicação. E o material é a estrutura física, né? E de mobilidade, e os recursos necessários para a gente conhecer essa tecnologia na prática. Então, lembrando, a gente pode não somente fazer uma técnica, mas fazer um mix, né, de várias técnicas, conforme o objetivo, conforme a mensagem, conforme os materiais que a gente tem disponível, conforme o público que a gente quer atender. Então, sempre lembre desses 4 pontos, que eles são fundamentais em todo o planejamento que vocês farão para a assistência técnica e extensão rural. E não menos importante, a gente parte um pouco aí, e por último, né, nosso último tópico, das políticas nacional de assistência técnica e extensão rural. Aqui a gente tem uma linha de tempo, ela está colocada no material de vocês, partindo do pressuposto, né, do primeiro case, né, de assistência técnica e extensão rural, sem levar em consideração Viçosa, Lavras, etc., foi em 1948, com a Associação de Crédito Agrícola, de Crédito para Assistência Técnica Rural, em Minas Gerais, onde o serviço de assistência técnica e extensão rural era privado para estatal, ou seja, havia recursos disponibilizados para que isso acontecesse no meio do campo, né? Em 1956 foi criada a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Técnica Rural, que viabilizou fomentar e difundir toda essa aplicação. Em 69, a ABICAR
foi vinculado ao Ministério da Agricultura com o objetivo de levar isso à esfera estadual e municipal, então, difundindo toda essa assistência técnica. Em 74, posterior à criação da Embrapa, foi criado também o Embrater e o Cibrater, que viabilizou a execução da Zemater, né, com a estatização da assistência técnica e extensão rural, e aí, então, levando toda essa parte junto aos municípios e compartilhando as responsabilidades. Em 1990, houve a extinção da Embrater e o Cibrater acabou sendo esquecido, mas em 2003, já com uma nova pegada junto aí ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, desculpa, que nem existe mais hoje, houve então o programa, né, o PNATE, que reformulou e readaptou toda a assistência técnica e extensão rural dentro dos moldes que a gente tem hoje, criando também o PRONAF e outros programas para o desenvolvimento dessa leva de técnicas e tecnologias para o meio rural. Em 2010, veio, então, a Lei Geral da Assistência Técnica, que é o que a gente tem hoje em consideração, e a gente pode observar a expansão do número de municípios atendidos, mas isso ainda é muito irrisório, né, por mais que muitos municípios sejam contemplados por essa assistência técnica gratuita e pública, a gente ainda vê muita necessidade. Isso são dados do último censo, né, em que menos de 20% dos produtores rurais brasileiros recebem assistência técnica especializada, seja ela pública ou privada. Então, ainda temos um universo muito grande para melhorar. E, em 2013, a criação da ANATE, que é a Associação Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que veio a coordenar as competências dos recursos federais e também envolver a participação do Estado e as entidades privadas no fomento e difusão aí da assistência técnica e extensão rural, né? E hoje a gente considera também, além da assistência pública e gratuita, a assistência privada, né? Muitas empresas prestam essa assistência, fazem esse levado de atualização de tecnologia junto aos produtores, grandes empresas, pequenas, médias, enfim. É uma área em que hoje a gente também consegue ver muito grande. Então, aqui é um detalhamento, né, da lei que a gente utiliza hoje como ponto forte da assistência técnica e da extensão rural, que além do programa, gerou também a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Bom, pessoal, como é revisão, a gente passa um pouquinho mais breve em todo o conteúdo, mas eu deixo para vocês aí uma mensagem do Paulo Freire, porque quando a gente vê e pensa nos métodos de ensino, nos métodos de extensão rural, a gente trabalha com o ensino, né? O ensino não formal, como a gente comentou. Ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção, a sua construção. Ou seja, então a gente consegue somar e acrescentar de forma que aquilo que a gente passa, muitas vezes, ela é benéfica como forma de agregar ao outro, né? E que vocês possam fazer isso nas suas vivências enquanto extensionistas, enquanto técnicos de campo, que vocês possam levar e melhorar a realidade dos produtores, fazendo essa construção coletiva. Então, é isso. Deixo o meu muito obrigada, um abraço, e estou à disposição de vocês no chat, no e-mail, ou qualquer outra forma de contato, telefone, e-mail, podem entrar em contato comigo. Grande abraço.